E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar um pouquinho sobre AWS, mas também sobre Golang. A gente vai misturar os dois assuntos aqui, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lambdas, tá? Eu não vou muito a fundo sobre o que é uma lambda, como a lambda funciona, que eu acho que se você entrou aqui nesse vídeo, eu acho que você já conhece mais ou menos como é um lambda na AWS. Mas basicamente hoje a gente vai ver como que a gente cria um código em Golang para que a gente possa colocar para funcionar dentro de um lambda e como a gente coloca o nosso código dentro de um lambda na AWS. Então como que a gente cria o nosso handler ali em Go para poder receber os eventos, como funcionam os handlers aqui em Go para quando você quiser criar e como a gente pode jogar esse código como um deploy dentro do nosso Lambda, beleza? Então vamos pro vídeo e vamos aprender como funciona. Então aqui eu tô dentro de github.com/golangbasics/lambda-go, beleza? Eu vou deixar o link na descrição caso você queira acessar, mas aqui eu tô dentro de Lambda Go dentro do nosso repositório Golang Basics lá em Run Coding, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o terminal e a gente precisa inicializar o nosso pacote. Então a gente vai dar um go mod init, aí você coloca o nome do seu pacote. Aqui eu vou colocar o nome do meu repositório, mas você pode colocar o que você quiser. Aqui eu vou colocar runcoding/golang-basics/lambda-go, beleza? A gente vai dar um go mod init. E aí ele vai criar o nosso go.mod aqui pra gente, tá vendo? Então ele vai criar aqui o nosso go.mod que a gente vai utilizar. Beleza. Agora com isso criado, a gente vai criar o nosso arquivo main.go, beleza? Com o nosso arquivo main.go, a gente vai colocar o nome do pacote como main, tá? E aí a gente pode fazer aqui, simplesmente para ver se tá tudo ok, né? Tudo funcionando. Eu vou colocar um fmt aqui, .println. E vou colocar aqui um teste, por exemplo, tá? E aí abrindo aqui o terminal novamente, eu vou dar um go run main.go aqui, por exemplo. E ele vai printar aqui teste, então tá tudo funcionando, tudo ok, beleza? Agora a gente precisa começar a instalar aqui a nossa dependência do Golang. Como que a gente vai fazer? Dependência do Golang não, a dependência do Lambda, tá? Aqui a gente vai dar um go get -u de update -v de verbose github.com/aws/aws-lambda-go, beleza? A gente vai dar um enter. E ele baixou aqui a versão 1.41.0, beleza? Ele vai estar aqui no nosso go mod require a dependência e a versão dele /indirect, porque a gente não está utilizando ainda, tá? Então, agora a gente pode começar a utilizar aqui a nossa biblioteca. Para isso, a gente vai criar uma função handler. Por que handler, tá? O padrão das lambdas aqui em Go, em Python, em qualquer linguagem, é você colocar o nome da função de handler, mas não é obrigatório ser handler, você consegue mudar lá nas configurações da lambda, beleza? Mas aqui handler é mais por uma questão de padrão, tá? E aí a gente vai colocar request, vem de events.api gateway. Aí a gente vai colocar .api gateway e a gente vai colocar proxy request, beleza? Com esse proxy request a gente vai começar a receber essa request de lá de dentro da AWS, tá? Então a AWS vai te mandar esse objeto para quando sua lambda for executada. Agora que ela executou, basicamente a gente vai colocar agora os retornos, né? Então a gente vai colocar events.api gateway, a mesma coisa só que response agora, _error, beleza? Que são duas variáveis aqui que a gente vai passar, tá? Aqui eu vou colocar na próxima linha. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um fmt.println, aqui eu vou colocar hello world, beleza? Simplesmente pra gente ter algum print para quando executar. A gente vai colocar aqui response, recebe a mesma coisa que a gente vai mandar retornar, que é esse cara aqui, abre chaves aqui, tá? A gente vai colocar agora status code, vamos colocar 200 aqui, por exemplo. E aí a gente vai dar um return response, nulo, né? Não vamos retornar nenhum erro aqui nesse caso. E aí agora, com esse handler criado, a gente pode colocar aqui lambda.start e a gente vai colocar aqui dentro o handler, tá? A função handler que a gente acabou de criar. E aí assim fica o nosso código, tá? A função main vai basicamente inicializar e travar o projeto passando o handler como parâmetro para o Lambda conseguir utilizar essa função como handler. Quando entrar a função vai printar hello world, aí a gente vai criar um objeto response com base no response que a gente vai dar para essa função e vai retornar essa response nulo, que é a variável erro, beleza? Criado isso, agora a gente precisa fazer um deploy na nossa Lambda. Como que a gente vai fazer isso, tá? Para isso a gente vai abrir aqui o terminal, tá? Vamos abrir aqui o terminal, cadê terminal? E a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai precisar primeiro trocar a variável de ambiente para ser Linux, tá? E a segunda vez a gente vai fazer um go build desse nosso projeto. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar %env, goos igual a Linux, tá? Então a gente vai executar esse cara e a gente vai dar um go build ponto, tá?
para ele poder fazer um Go build desse cara. Beleza, agora que ele deu um Go build, ele criou aqui o Lambda Go, tá? Que no caso é o executável aqui que ele criou. E aí agora a gente precisa gerar um zip para poder jogar lá para dentro do Lambda, tá? Porque aí a gente vai fazer um deploy com base no zip. A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, Review em File Explorer, ou se você quiser, vou pelo caminho mais fácil aqui, tá? Mas se vocês quiserem gerar com um zip, comando zip do Linux, tanto faz, beleza? Aqui tanto faz o jeito que você vai gerar o zip. Eu vou por esse porque é mais fácil e a maioria das pessoas assistindo esse vídeo pode estar utilizando o Windows, mas no Linux também é fácil, só dar um zip ali e já funciona, beleza? Agora a gente vai clicar com o botão direito, vamos colocar com Press to Zip File e ele vai criar aqui o zip file do Lambda Go. E agora a gente vai lá pro Lambda, para a AWS Console, para a gente poder criar a nossa Lambda, beleza? Agora aqui na AWS, aqui na página principal, você pode vir aqui em Lambda, ou você pode vir aqui em cima e escrever Lambda, beleza? Clicando aqui em Lambda, você vai entrar aqui no painel principal deles. Você vai clicar em Create Function, tá? Author from Scratch aqui, tá? Você dá um nome da sua função, vou colocar aqui Runcode, o nome dela. Runtime, você seleciona o Golang, Go 1.x aqui, tá? E o resto você pode deixar como está, se você quiser colocar alguma função de rede, função URL de função, ligar VPC, tá? Mas aqui a gente não precisa, Create Function, beleza? Então beleza, aqui ele criou a nossa função, conseguiu criar a função Runcoding, e aqui não vai ter nenhum código, né? Porque a gente não especificou nenhum código até agora. Então agora a gente vai colocar aqui em Upload From, vamos colocar zip file, aí eu vou lá no meu usuário, Otávio, tal, Golang Basics, a gente vai em Lambda Go, onde estava o arquivo, e vamos especificar o zip que a gente acabou de criar. Vamos dar um Open e dar um Save aqui, beleza? Então agora que a gente fez o deploy aqui do código, se a gente vir aqui em teste e mandar executar algum teste, ele vai dar erro, falando que a função var task hello, o arquivo, o diretório não existe. Lembra que eu falei do handler? Então, a gente precisa também configurar o handler. Se você vir em Runtime Settings aqui, o handler tá comentado como hello. É como se a gente tivesse um arquivo chamado hello. Mas o nome do nosso arquivo aqui nesse caso, ele se chama lambda-go, que é onde vai estar o nosso handler, né? A nossa função handler. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que vir aqui em Edit e a gente vai ter que colocar aqui handler-go, que no caso é o nome da nossa função. Ou se você chamou o nome da sua função de outra coisa ou algo assim, ele vai criar esse arquivo baseado no Go Build. E o Go Build ele cria baseado no final dessa barra, tá? Mas você pode dar um Go Build -o e passar o nome do build se você quiser. Passar o nome que você quiser, ele vai gerar o build com esse nome e aí você vai especificar esse nome lá na AWS, beleza? Então, aqui se a gente coloca handler-go agora e vem aqui em teste e manda executar, ele deu erro aqui colocando handler-go. Não é handler-go, é lambda-go, tá? Aqui eu coloquei errado, tá? Então, lambda-go, e agora se a gente vem aqui em teste novamente, executa, ele deu sucesso falando status code 200. Se a gente vem aqui, ele printou aqui o hello world que a gente colocou aqui no nosso código, hello world no nosso println, beleza? Então, tudo certo aqui, temos tudo funcionando no nosso Lambda. É bem simples, se você quiser gerar um outro deploy, executar algum outro teste, colocar alguma outra coisa e quiser dar outro deploy de outro código, você pode vir aqui e simplesmente dar um upload from e o zip file. É um exemplo mais fácil aqui, claro, que não é a melhor prática, mas para um exemplo simples, um código simples, não tem problema nenhum de você fazer isso, beleza? Tem a forma de você subir o arquivo no S3, esse zip no S3, fica mais simples e fica mais fácil também de você executar, mas aí vai de você o que você achar mais rápido, beleza? Então esse foi o vídeo. Posso trazer outros vídeos mais pra frente executando o Lambda de outras formas, com SAM, por exemplo, com CloudFormation, alguma outra forma, mas por enquanto trouxe um vídeo simples para resolver esse problema do Lambda em Go, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!